Olá, finalmente chegamos aqui para finalizar, né, nossa parte 3 dessa ideia inicial, né, de óptica geométrica que a gente precisa trabalhar para depois começar a aprofundar dentro dos chamados fenômenos luminosos. Então, o nosso objetivo principal dentro de óptica geométrica é trabalhar os equipamentos que usam da óptica geométrica para poder funcionar, tá certo? Como o nosso olho, um óculos, né, um data show, o cinema, né, que é um projetor de qualquer modo. Para a gente poder entender esses equipamentos, a gente precisa dos chamados fenômenos luminosos. E nessa parte inicial, eu vou te informar quais fenômenos luminosos a gente vai aprofundar mais tarde, mas nesse primeiro momento a gente só vai citá-los. Na verdade, não. Na verdade, a gente vai trabalhar com três fenômenos luminosos, né? Eu vou colocar numa ordem um, 2, 3, e esse 3, que dá a impressão que ele vai ser o último a ser visto, na verdade ele vai ser o primeiro. A gente vai falar dele hoje, porque a gente consegue começar e terminar rapidamente até. Enquanto os outros dois, eles são mais complexos e demandam mais tempo para a gente, tá certo? Né? Mas esses dois você já até conhece, a gente já trabalhou. Esse terceiro vai ser meio que uma novidade para a óptica geométrica. Esses dois anteriores, reflexão e refração, a gente já falou lá em ondulatório. Agora a gente só vai, né, nesse momento inicial, pincelar o que são esses dois fenômenos, a gente vai deixar eles meio de lado, a gente vai para a absorção, que é o terceiro fenômeno, a gente vai entender como funciona e a gente finaliza esse primeiro momento assim. Depois, quando nós voltarmos, a gente vai falar dos outros fenômenos mais aprofundadamente. Começamos daí com reflexão para poder entender os espelhos. Tá bom? Então vamos lá. Fenômenos luminosos. A gente vai ter, como eu disse agora, vamos ter três fenômenos. Dois deles já conhecidos. Por exemplo, reflexão. A luz sai de uma fonte, bate num obstáculo, o material opaco, não consegue atravessar, então retorna, né? É simples assim, tá? A gente tem dois tipos de reflexão. Né? Lembra que quando a gente falou de reflexão de som, a gente tinha o eco, né? O eco, o som ia, batia numa parede e voltava. Tem uma parede aqui na minha lateral aqui. Tem, claro, as duas aqui em cima, é claro, né? Estou num quarto. E aí, o som vai, bate na parede e retorna. Tá certo? Só que a gente não falou muito além disso, né? A gente não se preocupou como que é o retorno. Agora, para a luz, que a gente consegue enxergar, o som a gente não enxerga, então, para a luz, a gente tem duas formas de a luz se refletir. A chamada reflexão regular, que acontece quando a luz bate num obstáculo que é bonitinho, perfeitinho, muito plano, totalmente reflexível, como, por exemplo, um espelho, tá certo? Então, o que acontece? A luz vem, bate e reflete bonitinho, tá certo? Olha como que é bonitinha a reflexão acontecendo aqui, tá certo? Isso vai acontecer em materiais reflexivos e planos, como é o caso de um espelho, tá certo? Pode até o espelho ser curvo, mas ainda assim a reflexão é regular, tá certo? Obedece os ângulos bonitinhos, tá vendo aí? Agora, a gente tem um modo de reflexão mais comum, que é a reflexão difusa ou irregular. Porque os objetos todos, eles são irregulares, eles não são perfeitinhos e planinhos, muito planos como um espelho, né? Então, nesses casos, a luz, ela vai bater em superfícies que são todas tortas. Então, a luz reflete, né, para todos os lados. É o que permite a gente ter uma visão tridimensional das coisas, a gente conseguir enxergar em todas as direções e sentidos, porque os objetos que a gente enxerga refletem a luz para tudo quanto é lado ao mesmo tempo. E aí a gente não precisa, né, se colocar numa posição adequada para poder ver esse reflexo. Tudo bem? Bom, essa então é a reflexão que mais acontece. Só que a gente não vai estudar ela porque ela é muito mais complexa. A gente vai estudar a reflexão regular, que é mais bonitinha, é mais perfeitinha, é mais idealizada. Tá bom? Bom, a refração a gente já também falou com relação à luz, a som, né? Agora a gente vai falar em relação à luz. A luz vai, bate no obstáculo e consegue atravessar esse obstáculo. A luz que bate na água de uma piscina, tá? Que é o mesmo exemplo que eu dei para
para refração lá em ondulatória. Então, né, a luz vem, bate na superfície, agora essa superfície ela é transparente e a luz consegue atravessar tranquilamente sem muito problema. Só que, obviamente, isso acontece, não acontece de uma maneira bonitinha e perfeita. Como está tendo uma mudança de material, a luz, lembra, a luz muda de velocidade. O som muda de velocidade. Onda, né, muda de velocidade quando muda de material. E isso vai ocasionar uma mudança de caminho da luz, como é o caso mostrado na figura aí. Mas isso é coisa para futuro, para a gente especificar essa parte. Tudo bem? Bom, e por último, que vai acabar se tornando o primeiro dos fenômenos que a gente vai trabalhar, é a absorção, onde a luz bate no obstáculo e fica no obstáculo, tá certo? O exemplo que eu dou para fechar essa ideia é o mesmo exemplo que eu também dou normalmente lá em ondulatório. Imagina que você está na beira de uma piscina cheia d'água, né? E tem a luz do sol batendo ali na superfície daquela água. A luz bate na superfície da água e pode fazer a água se esquentar. A luz é absorvida pela água e se esquenta, porque a luz tem uma parcela de energia térmica ali sendo trazida, né? Agora, essa luz, ela atravessa a água, ela refrata, portanto. Quando ela chega lá no fundo da piscina, ela bate no fundo e retorna, trazendo para nós a imagem do fundo da piscina. Então é uma reflexão. A própria luz, quando bate na superfície da água, uma parcela dela reflete, né? Então a gente, num exemplo simples assim, a gente tem reflexão, a gente tem refração e a gente tem absorção. Certo? Ok? A absorção, a luz chega no obstáculo e fica ali no próprio obstáculo. Tá bom? Bem, agora olha só, né? Para que a gente estuda esses fenômenos luminosos? Esses três especificamente. Porque tem um monte de fenômenos que a gente não trabalha. Ó, interferência, como eu já falei, né? Antes, Doppler, sobreposição, ressonância. A gente não lida com esses fenômenos aqui. A gente lida, apesar de que a luz faz tudo isso aí também. Só que a gente lida com aqueles fenômenos que vão ter uma relação muito direta com o nosso dia a dia. Por exemplo, a reflexão para a gente poder enxergar tudo. A refração para a gente poder usar um óculos. Tá certo? Então a gente vai ter que estudar mais a fundo esses fenômenos que são mais ligados ao nosso dia a dia. Então, como eu disse, para que a gente estuda a reflexão? Para a gente poder entender os espelhos. Para que a gente estuda a refração? Para a gente poder entender as lentes tão importantes para a gente no dia a dia. E para que a gente estuda a absorção? Porque através da absorção nós entendemos as cores. Certo? Você vê colorido por conta de um processo reflexivo e absorsivo ao mesmo tempo. Tá certo? Mas nós vamos chegar lá, tá? Diz para mim aí, de que cores é essa figura? Né? Você está vendo aí, você já contou quantas são? Né? De que cores é essa figura? Agora, qual cor é a figura? Que negócio estranho é esse? Calma lá, que a gente vai discutir isso na sequência, tá? Primeira coisa para a gente poder lidar com essa ideia que eu lhe mostrei agora nos dois slides anteriores é a luz branca, essa que vem do Sol, né? Ela não é uma coisa única. Ela é a soma das várias cores que a gente chama de cores do arco-íris. A soma dessas cores nos dá aquilo que a gente tem sensação visual associado à cor branca. Tá certo? Então, luz branca não é uma coisa única, é a mistura de várias cores que juntas dão a luz branca ou a cor branca. Tá bom? Certo? Bom, isso rende um monte de meme, né? Como que foi descobrido, nossa, que coisa horrível que eu falei, descoberta essa ideia de que a luz não é uma coisa única, né? Foi o Newton, sempre ele. Ele que brincando com prismas ali, né? Ele conseguiu entender que a luz branca, ao passar pelo prisma, por um processo de refração, acaba se dividindo nas suas cores constituintes, através de uma coisa chamada índice de refração, que a gente também
fala em outro momento, né? E aí a brincadeira do meme, talvez você já viu, né? E para quem não conhece, né? A capa de um disco de uma banda chamada Pink Floyd, a banda inglesa, tem essa imagem do prismazinho decompondo a luz branca nas suas cores formadoras, tá certo? Ok? Aí tem um monte de implicação nesse lance de que a luz não é uma coisa única, mas sim a soma de radiações que a gente enxerga porque estão dentro daquela parte do espectro visível. Lembra lá para trás? O espectro visível, aquela partezinha do espectro eletromagnético que a gente consegue enxergar, tinha as cores, né? Do vermelho até o violeta, tá certo? Aí você pensa assim, bom, né? Tem um monte de implicação mesmo nesse processo. E tem, às vezes, em alguns lugares que a gente nem imagina, né? Aí você fala assim, meu Deus, o que tem a ver Round Six com óptica geométrica? Aí, se você não assistiu, não tem problema, eu não vou dar spoiler nenhum da série e tal, não sei o quê. Se você já assistiu, né? Você gostou? Eu achei legal, mas não achei que deveria ser a série mais legal da Netflix, para ser a mais vista e não sei o quê. Para mim, Dark é muitíssimo melhor, mas isso é o meu gosto, né? E tem gente que não gostou, porque é violento demais, né? E tal, mas que seja. O que importa não é essa discussão. O que importa é o seguinte: tá vendo a cor da roupa dos malzinhos aí? Tá vendo a cor da roupa dos jogadores, né? Isso aí não é à toa, né? Tem um porquê na série. Só que eu não vou te explicar, não. Eu vou deixar para uma pessoa, que é esse cara aí, chamado Otávio Uga. U-G-A acento. Né? Ele tem um canal no YouTube sobre cinema. Eu gosto muito, acompanho ele faz muito tempo. Então, se você até achar legal, né, dá uma olhada no canal dele, se você gostar de cinema, de filme, coisa do tipo, de série e tal. Né? Eu acho que você vai gostar também. Ele fala sobre as cores das roupas aí do pessoal do Round Six. Deixa ele explicar que é melhor do que eu. Sobre as cores, propriamente, os figurinistas pensaram em cores complementares para a equipe de produção e para os jogadores. E, de fato, no círculo cromático as cores são opostas. O macacão tá aqui no meio do rosa, meio vermelho, e o uniforme dos jogadores é esse meio verde, meio azul. E por que exatamente essas cores? Porque elas lembram a sinalização de trânsito universal. Verde, siga, os jogadores devem agir. Vermelho, pare, a produção limita e para os jogadores. Sacou? Então, cor tem uma influência na nossa vida, impacta as pessoas, né? Mais às vezes do que a gente imagina. Né? Por que sinal de trânsito é vermelho? Certo? A gente explica, porque a luz vermelha é aquela que caminha mais rápido no espaço em relação às outras cores. Ela tem a maior velocidade, então ela chega na gente mais rápido do que outras cores. Por isso que ela funciona como luz de alerta, tá certo? Chama muita atenção dos nossos olhos, porque ela chega mais rápido nos nossos olhos. Então, não é à toa, entendeu? Então, assim, dentro das artes, né, é muito importante o uso das cores, etc, né? Tem terapias a partir de cores, etc, causam um impacto nas pessoas, então é muito importante entender um pouquinho como isso funciona, como impacta mentalmente nas pessoas, tá certo? Então, nesse processo da chamada decomposição da luz branca, que é o que acontece aí, essa é a capa do disco do Pink Floyd, como aparece no meme do Newton agora há pouco, tá certo? Então, a luz branca, ela chega no prisma, o prisma oferece uma dificuldade diferente para a passagem de cada uma das cores que compõem a luz branca. Ou seja, né, cada uma das cores ela tem uma diferença de velocidade dentro do prisma que faz com que elas não consigam se acompanhar. Enquanto a luz está caminhando no ar, por exemplo, ela anda com, sei lá, 300 mil quilômetros por segundo. Deixa eu parar aqui. Né? Vamos supor aqui, né, supor não, né, é verdade. A luz branca aqui, ela está lá andando lá no espaço, no ar, com 300 mil quilômetros por segundo. A gente já falou desse valor em algum momento.
300 mil quilômetros por segundo. Tá certo? É muito rápido, né? Maior velocidade que existe. Mas, quando a luz branca passa dentro do prisma, cada uma das cores que formam essa luz branca anda com velocidade diferente. Por exemplo, a vermelha, sei lá, anda com 280 mil. A laranja anda com 250 mil. A amarela anda com 220 mil. Ou seja, elas não andam com a mesma velocidade, então elas não conseguem ficar juntas, elas acabam se separando. E isso causa a decomposição da luz branca, né? Então, que são as 7 cores do arco-íris, né? Às vezes eu pergunto em sala, quais são as cores do arco-íris? Né? O pessoal fala vermelho, laranja, verde, azul. Só que quando eu falo na ordem, aí os caras falam assim, não, pô, não sei na ordem qual que é, né? E a ordem é essa aqui, ó, tá certo? Olha lá, de cima para baixo, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Para você lembrar, usa o tal do Vlavav. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vlavav, tá certo? Nas iniciais, tá? Aí você fala assim, eu preciso decorar isso aí? Cara, uma hora ou outra talvez isso pode aparecer na sua frente, essa sequência. Então é interessante e legal que você saiba qual é, tá certo? Até para entender que a luz vermelha, como eu disse, é a que anda mais rápido de todas. A violeta, em contrapartida, é a que anda mais devagar. Acima do vermelho, a gente tem o infravermelho, para baixo do violeta, o ultravioleta, que daí são cores que a gente não enxerga. Né? Radiações, cores, né, entre aspas. Radiações que a gente não enxerga. Pelo menos o nosso sistema visual não tem capacidade de entender essas radiações. Tá bom? Bom, então, como que você vê um objeto? Você vê, por exemplo, a minha caneca aqui, ó, essa parte azul da caneca, por que para você é azul? Essa parte branca, por que para você é branco? A minha camiseta é amarela, por que é amarelo? Por que a gente vê amarelo? Tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado danado. Às vezes, quando a gente pergunta em sala, ou quando a gente vê as pessoas respondendo, tem gente que fala assim, eu estou vendo essa sua camiseta amarela, porque a luz branca bate nesse tecido e a cor amarela é absorvida pelo tecido e o tecido fica amarelo porque a cor amarela é absorvida. Aqui, essa parte da caneca aqui é azul, porque a luz azul é absorvida e ele fica azul por causa disso. E esse raciocínio está muito errado, porque não fecha com a ideia de que para a gente enxergar alguma coisa, a luz daquela coisa tem que chegar nos nossos olhos. Se a luz amarela ela fica absorvida nesse corpo, que é o tecido aqui, não vai poder chegar nos meus olhos. E, portanto, eu não vou conseguir enxergar amarelo. Tá certo? Porque se for absorvido, não chega nos meus olhos. Mas esse é um erro muito comum. A pessoa falar que um objeto é verde, que nem essa tampinha aqui, ó. É verde porque esse objeto aqui, ele absorveu o verde e ficou verde. Não, não é verde por causa disso. As cores são vistas por reflexão, tá certo? Então, por exemplo, quando você tem um objeto azul, ele vai receber luz branca, que tem lá vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, e vai absorver o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o anil, o violeta, vai absorver esses 6 e vai refletir só azul. E você vai enxergar o objeto azul, porque a luz azul está vindo dele para os nossos olhos. Lembra porque é importante lá na frente eu ter falado sobre como que a gente enxerga? É para a gente poder entender agora também. Certo? Bom, se o objeto é branco, é porque a luz branca, que tem todas as cores, bate no objeto e esse objeto reflete todas as cores também. E, portanto, você vê branco, porque ele não teve separação entre as cores. Lembra lá da parte de calorimetria? Na parte que a gente falou sobre irradiação, que corpos claros refletem toda a luz que eles recebem e, portanto, a gente fica com a sensação de aquecimento diminuída, de absorção térmica diminuída, lembra? Agora, o preto é o inverso, né? Um corpo negro, ele vai receber a luz e esse corpo vai absorver todas as cores. Então ele não vai refletir nada. Se ele não reflete nada, o nosso cérebro interpreta isso como preto. Tá? De novo.
Perdão, mas, gente, não sei. Acho que esse quarto está com uma poeira a mais. Eu lavei ele essa semana. Não sei agora. Bom, então um corpo negro, ele vai ter essa cor que a gente chama de preto, porque na verdade ele não tem cor, ele não reflete nada para os nossos olhos. Então, na ausência disso, o nosso cérebro interpreta aquilo como o que a gente chama de preto, tá certo? Lembra que frio não existe? É ausência de calor. Preto também não existe. É ausência de luz, na verdade. Então não existe cor preta. Existe cor preta, entre aspas, tá bom? Por isso que tem essa ideia aqui, que quando a gente fala sobre cor de um objeto, a gente vai dizer que ele é de determinada cor em duas situações. Quando o objeto é iluminado pela luz branca, então esse objeto, vou pegar ele aqui de novo, esse objeto é verde, essa minha camiseta é amarela, porque esse objeto ele é pintado com uma tinta que quando a luz branca chega aqui, essa tinta absorve todas as outras cores e só devolve o verde, certo? Mas esse corpo também parecerá verde para mim se eu estiver iluminando ele com luz verde, como é o caso do segundo item aí do slide, tá certo? Então, um corpo é da cor que você enxerga na situação dele estar iluminado com luz branca ou com a luz da própria cor que ele é pintado, certo? Mas é claro, né? Tem gente que fala assim, mas se eu pegar tinta e misturar azul com amarelo não dá verde e tal? Tinta é diferente, impressão é diferente, tá certo? Para isso, inclusive, para entender a diferença, eu acho legal você pegar no livro, deixa eu ver se eu acho a página aqui. No livro tem um texto legal sobre isso, sobre a ideia de como que a gente enxerga as cores, ou como que a gente imprime cores, página 205 do livro, né? Que é legal. Inclusive o Otávio ali naquele vídeo, ele fala do ciclo cromático e tal. É isso, tá certo? As cores complementares tem tudo a ver com isso, tá? Como a gente enxerga e como a gente imprime no papel para achar, encontrar e fazer determinadas cores é um pouquinho diferente, tá certo? Então a gente tem que ter isso em mente também. E também a ideia de que se você tem um corpo, né, de uma cor qualquer e você não ilumina ele com a luz branca ou não ilumina ele com a luz da própria cor dele, como que ele vai aparecer para você? Ele sempre vai aparecer preto. Lembra que a cor preta não existe. O que existe é a ausência de cor. Por isso que está entre aspas aí no slide. Tá certo? Fechou? Beleza? Bom, só para treinar um pouquinho, olha lá. Bandeira do Brasil iluminada com luz branca. Ela é desse jeito. Inclusive, hoje em dia, tão, né, machucada que está a nossa bandeira do Brasil. Bom, então ela aí das cores que a gente conhece. Verde, amarelo, azul e branco. Certo? Mas e se eu jogo somente luz amarela em cima dessa bandeira do Brasil, que na luz branca, verde, amarelo, azul e branco? Tá certo? Lembra que se algo é de uma cor, ele é dessa cor iluminado com luz branca e com luz da própria cor que ele está pintado. Tá certo? Então você consegue compreender que nesse verde aqui, ó, deixa eu tirar, né? Aqui. Nessa parte verde aqui, certo? Nessa parte verde vai jogar luz amarela e a luz amarela não tem verde, então o que essa parte verde vai fazer com o amarelo? Vai guardar, não é? No amarelo vai refletir, no azul vai guardar e no branco vai refletir, certo? E para quem não sabe, as palavras ordem e progresso, o texto ali no meio, ele é pintado de verde, tá certo? Então, olha só como que se eu jogar somente luz amarela, a nossa bandeira vai ficar preta e amarela. Porque tudo que não é amarelo fica preto. E tudo que é amarelo fica amarelo. Certo? Para você testar, olha só, né? E se eu jogar luz azul? Tenta imaginar aí como que a bandeira vai ficar. Né? Tenta formar a imagem da bandeira na sua cabeça. Dá pause, né?
Senão, ela ficou desse jeito aqui, certo? Ficou, né? Aonde é azul e aonde é branco, fica azul. Aonde é amarelo e verde, fica preto. Fechou? É assim que a gente vai fazer consideração. Inclusive, tem muitas questões, você vai encontrar nas listas, na apostila, muitas questões, apostila, não, perdão, no livro, muitas questões que fazem essa ideia, trabalham essa ideia com a gente, de procurar saber cor de objeto quando iluminado com uma luz que não é da cor própria dele. Certo? Ok? Bom, vamos finalizar aqui com acho que são 3 questões, 2 delas são do Enem, que falam desse lance de cores, tá certo? Olha só, tem lá na lista de exercícios. Tá? Os olhos normalmente, e tem questão do Enem que tem no livro também, que fala sobre essa parte de cores. Também tem na minha lista. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Já vou falar melhor o que são esses tais cones daqui a pouco. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Tá vendo? Você tem aí nessa figura como que a gente enxerga algumas cores. Repara que foi o que a questão falou: vermelho, verde e azul. Tá certo? São as cores chamadas primárias para os olhos, não para tinta. Tá? A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Está meio complicado, né? Mas a gente vai tentar organizar essa ideia agora. Olha só. Primeira coisa que eu precisava falar com você é um pouquinho de biologia, um pouquinho de entendimento de como funciona o olho, que eu já falei um pouquinho para trás, mas que a gente precisa avançar um pouquinho aqui. Tá certo? Aí você fala assim, mas eu preciso decorar, nada a ver. Não, essa imagem é só para você ter uma noção de um detalhe. Olha para cá. A questão falou dos tais cones, que são estruturas da retina, pedaços da retina, que tem o formato do cone. Tá vendo aqui, ó? É um formato de conezinho mesmo, tá vendo? Um cone embaixo, ó. Tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Tá vendo que eles são 13 e olha as cores: vermelho, azul e verde. Esses cones faz a relação com cores. Eles são os responsáveis para que o seu olho entenda as cores, tá? Outras estruturas que fazem parte da retina são os bastonetes, tá vendo aqui, ó? São vários bastonetes, tá vendo? São os bastõezinhos, tá? Qual é a função dos bastonetes? Eles vão entender intensidade luminosa. Se você vê aqui na minha imagem aqui embaixo, essa aqui, ó, aqui, ó, eu tô aqui, tá vendo? Tá vendo que nessa região aqui tá mais escuro, nessa região aqui, tem que virar aqui, né? Aqui, ô bobão, aqui, meu Deus, que aqui troca tudo também, né? A gente fica meio perdido. Tá vendo que essa região é mais escura, mais clara, né? E nessa, agora eu tenho que virar, nessa outra região aqui é mais escuro, tá vendo? Tá mais escuro aqui. Essa região aqui, a gente diferencia dessa outra do outro lado, justamente por causa dos bastonetes. Eles conseguem entender as diferenças de luminosidade dos ambientes, tá certo? Eles que controlam isso na nossa retina. Fechou? Bom, e aí, como lá, ó, tá vendo aqui, ó, fibras nervosas, olha lá, ó, conexão com o nervo óptico, né? Vai conectar aqui a retina com o nervo óptico, daí do nervo óptico vai lá para o cérebro, e vai entender todas as coisas bonitinhas que você entende quando você olha para um gatinho bonitinho, entendeu? É aí, assim que você enxerga, beleza? Bom, então, vamos lá de novo, ó. Ele fala que a protanopia é diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Então, a pessoa não enxerga o vermelho, tá certo? Então,
foi feito um teste, uma pessoa normal e uma com a deficiência. Foram mostrados cartões para elas, tá certo? Qual dos cartões desses aqui, ó, as duas pessoas vão ver beleza, sem problema. Elas vão ver sem problema o vermelho, o magenta, o amarelo, o branco ou o azul. Para isso, vamos olhar aquela imagem de novo, tá vendo aqui, ó? Olha só. Vamos um de cada vez, né? Vermelho. Vermelho, a pessoa com a deficiência não vai ver, então não pode ser a letra A. Certo? Não pode ser a letra A. Letra B, magenta. Magenta é quando você tem o cone vermelho e o cone azul, eles são ligados ao mesmo tempo. Esse sistema, ele é o RGB que fala. Red, Green, Blue. São esses três cones que eles ligando e desligando ao mesmo tempo, eles dão as outras cores. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você liga vermelho e verde ao mesmo tempo, você tem a percepção do amarelo. Entendeu? Tá certo? Então, o magenta é quando liga o azul e o vermelho ao mesmo tempo, dá magenta. Então, como o magenta depende do vermelho, o magenta não vai ser visto pelas duas pessoas. A mesma coisa o amarelo. O amarelo depende de vermelho e verde. Certo? O branco depende do vermelho. Certo? Então não pode. Só pode ser o azul. Repara que a cor azul é uma cor primária para o olho. E o azul não depende de mais ninguém. O verde também é primário e o próprio vermelho é primário. Amarelo, magenta, ciano são cores secundárias que dependem de você ligar dois cones ao mesmo tempo. Quando você liga os três ao mesmo tempo, dá o branco. Azul, vermelho e verde, dá o branco. Tá certo? Quando você não tem nenhum, é preto. Tá bom? Nenhum liga, vamos dizer assim. Fechou? Então só pode ser o azul. Letra E. Tá bom? Mais um aqui, uma questão. A figura representa um prisma óptico construído de um material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Tá? Aí você vê que ele deu o espectro aqui pra gente das cores, ó. Tá certo? Ele deu o comprimento de onda aqui, só para diferenciar, do violeta ao vermelho, do vermelho ao violeta. Tá? Essa imagem aqui ele vai explicar mais para frente. Ele fala: um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A e emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Aí você tem 3 cores aí em sequência. Ele quer saber quais são as cores de baixo para cima. A imagem é essa aqui, ó. Tá certo? E aí, ele vai, nesse feixe incidente aqui, ó, vamos já interpretando a questão. Nesse feixe incidente aqui, que vai incidir no prisma, você tem 3 cores aqui, ó, vermelho, verde e azul, tá? E aí, essas 3 cores, elas se separam, tá vendo aqui, ó? Batem no espelho, se separam aqui no prisma, batem no espelho, refletem nesse obstáculo aqui, que é um filme fotográfico, e ele quer saber qual é essa cor aqui, qual é essa e qual é essa, de baixo para cima. Tá beleza? Então é simples, né? Aquele que menos se desvia é quem, lembra da ordem? Vermelho, é o primeiro, né? Então, o primeiro ali da listinha, lembra do Vlavav? O primeiro é o vermelho. Depois do vermelho, ó, a gente não tem laranja na situação. A gente não tem amarelo. A gente tem verde. Temos o verde, ó. Verde. Então, esse segundo aqui, ó, é verde. E por último, é o azul, tá? Só que quando eles refletem no espelho, ó, tá vendo aqui que o azul... Deixa eu trocar essa cor aqui para ficar melhor, para ver. O azul bate aqui e ele sobe. Então aqui, né? Aqui é azul, né? O verde bate aqui e vem intermediário aqui. Então aqui é o verde. Tá certo? E esse que por primeiro se desviou, ele fica por último aqui, é o vermelho. Certo? Então, tá vendo que é fundamental a gente saber a ordem das cores? Né? Quando lá para trás eu falei ali do Vlavav, e você falou assim, né? Eu falei que você poderia pensar, eu preciso decorar essa ordem. Olha aí,
uma questão do Enem que exige que a gente saiba a sequência da ordem das luzes, das cores do arco-íris. Beleza? Tá vendo? Aplicação aí nessa questão. Fechou? Então, na ordem, né, de baixo para cima, vermelho, verde e azul. Fechou? Letra A, portanto, aqui. Tudo bem? Acabou? Não acabou. A última questão. E essa questão eu só coloquei ela aqui porque ela é muito tradicional em lista de exercícios dessa parte básica, parte de princípios da óptica geométrica, luz caminhando linha reta, né? Tem essa parte de falar das cores e tem a parte matemática de propagação retilínea, que é muito cobrada também, tá certo? Fala lá, uma fonte de luz monocromática pontiforme. Lembra que a gente classifica fonte de luz aqui monocromática, que só tem uma luz, pontiforme é muito pequenininha. Elimina não. Ilumina um disco e projeta sua sombra em uma parede. Daqui a pouco vai ter uma figura para te mostrar melhor isso. Considere o diâmetro do disco muito maior que o comprimento de onda da luz. O disco está a uma distância de 1 metro da parede e a sua sombra tem um perímetro perfeitamente circular com área 4 vezes a área do disco. Assim, a distância entre a fonte de luz e a parede em metros é. Então tem aqui 4 terços, 4, 2, 3 quartos. Tá? A imagem na questão é essa aqui. Na verdade, essa questão ela não tem, se eu não me engano, ela não tem uma imagem, né? Eu que montei essa imagem, que eu pus, a original não tinha, né? Que eu pus aqui na apresentação e também coloquei na minha lista, tá? Mas originalmente eu acho que essa questão não tem uma figura. Eu que montei essa a partir de outras questões, tá certo? Então é o que a questão está dizendo lá. Tem uma fonte pequenininha de luz, tá certo? Tem um disco, tem uma parede, deixa eu apagar aqui, né? Tem uma parede. O disco até a parede tem 1 metro de distância. O disco tem uma área A, a sombra tem uma área 4 vezes maior, 4A. Certo? Ele está querendo saber a distância da fonte até a parede. É isso que ele está querendo saber. Está querendo saber essa distância toda aqui, ó. Certo? Repetindo, esse tipo de questão é muito comum. Você vai encontrar na minha lista várias questões usando mais ou menos essa mesma ideia. E repara que é semelhança de triângulo, né? Tá vendo que você tem um triângulo aqui, você tem um triângulo maior dentro dele, tá vendo aqui, ó? Você vai fazer semelhança de triângulo no final das contas, tá bom? Então, para finalizar, né, olha lá, qual a distância entre a fonte de luz e a parede em metros? Coloquei a figura de pé aqui para ficar mais fácil você enxergar. Tá vendo que ele quer a distância que eu chamei de D, da fonte até a parede, certo? E você tem esse primeiro triângulo aqui, tá bom? Da fonte até o disco, e tem, né, que essa altura do disco aqui, ó, é todo D menos 1 metro, que é do disco até a parede. Correto? Ó, tem 1 metro do disco à parede. Então, essa distância toda eu chamei de D, da fonte até a parede. Então, esse pedacinho que é só essa parcela aqui, ó, é D menos 1 metro. Concorda? Porque se essa altura toda fosse 3 metros, aqui é 1, essa aqui seria 2 metros. Tá bom? D menos 1. Tá? Aí você tem outro triângulo. Ah, desculpa. Você tem a base do triângulo aqui que eu chamei de R. Mas na verdade é porque eu não estou usando escala aqui e tal. Mas se o triângulo ele está aqui, ó, essa distância aqui, essa distância é o diâmetro do disco, tá bom? Mas eu chamei de R, metade do diâmetro, você vai entender daqui a pouco quando eu for falar do outro triângulo, tá certo? Então, por enquanto, algumas pessoas que gostam mais de matemática e tal, ele fala assim, mas não é R isso aí, não é R de raio, é diâmetro, que é toda aquela base do disco. Mas calma lá que você já vai entender a minha ideia. Eu espero, pelo menos. É só por uma questão de facilidade de raciocínio aqui.
tá? Então, aí você tem um triangulão maior, né? Vou tirar ele para cá. Essa distância toda é D, né? E aqui, olha a base, como que eu chamei, de 2R. Agora, deixa eu te explicar o raciocínio. A questão falou que o disco, ele tem tamanho de área, tem área A, e a imagem, perdão, a sombra na parede tem a área 4A. Quadruplicou, certo? Como que é a área de um círculo? A área de círculo é πr ao quadrado, correto? Então, se a área era A e passou a ser 4A, é porque o raio ele dobrou de valor, correto? Porque o raio ele vai ter que ser elevado ao quadrado. Tá? Então, quando eu dobrei o raio, se ele vai ser elevado ao quadrado, a área vai ser 4 vezes maior. Pegou meu raciocínio? E por isso que eu, por uma questão de facilitação aqui, eu chamei essa base do triângulo aqui de R e chamei essa base aqui de 2R. Tá bom? Só por uma questão de facilidade de conta, tá? Para entender melhor também o lance do πr ao quadrado. Tá certo? Eu acho mais fácil, às vezes, as pessoas entenderem. Agora, se você pensa em diâmetro, né? Aí você vai pensar em como que você calcula a área a partir do diâmetro, que é 2 vezes o raio, né? E como que ficaria 4 vezes essa área com um diâmetro dobrado ou não, por causa da diferença do quadrado aí. Tá certo? Então, eu, quando organizei a resolução aqui, eu coloquei R com essa base, isso aqui vai ser 2R porque a área quadruplica por causa do R ao quadrado da área. Tá bom? Simplificadamente. Tá? Bom, agora, tá vendo aqui que é só semelhança de triângulos, tá vendo? A gente tem agora como relacionar essa altura aqui, D-1 está para D, do mesmo jeito que R está para 2R, concorda? E aí é o que vai aparecer aqui na minha resolução. Tá? Aí a gente pode cortar os R's, né? Porque é o mesmo R. E também dá para você pensar assim, anteriormente, né? A área quadruplicou, quer dizer que o diâmetro e o raio duplicou. Então, vai acabar cortando de qualquer modo. Tá? Então, aqui é só multiplicar cruzado, né? Organizar, e você vai ver que essa distância dá 2 metros. Eu dobro ali para garantir que a área fique 4 vezes maior. Tá certo? É simples. No entanto, como eu disse agora há pouco, é muito cobrado essa parte de semelhança de triângulos. Não só naquela semelhança simples lá, de sombrinha, lá de tamanho de prédio, como a gente fez naquele primeiro, como outras questões um pouco mais elaboradas. E isso vai ser levado para uma situação mais complicada um pouco quando a gente lidar com os espelhos planos, porque tem muita questão de espelho plano que lida com semelhança de triângulos também, etc., para a formação de imagens no espelho plano. Tá bom? Então, da letra C, 2 metros aí. Fechou? Te sugiro algumas questões do livro, sempre falo para você ler, né, a matéria no livro, antes de começar a fazer as questões, faz os seus resumos, vê a parte teórica, se você pegou direitinho, para depois começar a fazer as questões. Tudo bem? Certo? E, sendo assim, a gente finaliza essa primeira fase de óptica geométrica, né? Nossa próxima aula já é aplicar um pouco dessas coisas que a gente viu agora em cima de espelhos planos. Correto? Ok? Porque daí a gente tem que falar de reflexão e já, ao mesmo tempo ali, junto, já falar do primeiro equipamento óptico, os espelhos planos. Tudo bem? Então, espero que tenha sido tranquilo aí para você me acompanhar. Qualquer coisa, sempre eu estou à sua disposição, né, no grupo ou no privado para poder trabalhar alguma dúvida que você possa ter. Beleza? Agradeço a sua presença aqui acompanhando a aula. A gente se vê na próxima. Um abraço, um beijo, até mais.